A paz do Senhor, juventude do Senhor. Um abraço para vocês, desde já deixo o meu abraço, expresso a minha gratidão a Deus por esta oportunidade de gravar este vídeo para vocês, com o tema da nossa EBD, na nossa segunda lição desse segundo trimestre, né? Infelizmente a gente não podemos nos estarmos reunidos fisicamente no templo, mas aprove a Deus e louva ao Senhor por isso, por esta ferramenta tão maravilhosa que a tecnologia tem nos proporcionado, tá certo? Em algum tempo a gente critica muito que a tecnologia ela afasta os que estão perto e aproxima os que estão longe, né? Ou nós vivemos um tempo em que ela está aproximando os que estão longe. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês, espero que vocês estejam bem nessa quarentena, que o Senhor nos dê vitória e que possamos passar esses dias, atravessar esta fase, vai passar, e que o Senhor possa estar conosco, nos guardando nossas famílias, a nossa igreja, e que em breve possamos estar reunidos novamente, amém? Essas minhas palavras iniciais. Mas nós vamos estudar nesta noite, nós vamos estudar neste vídeo, você pode estar assistindo de dia, né, de noite, nós vamos estudar o chamado de o líder, é o tema da nossa lição, o chamado de líder. Nós começamos a estudar essa revista, o Berg ministrou a primeira aula na live no Instagram e agora eu estou gravando essa segunda aula. Eu lembro que quando o Berg ministrou essa primeira aula, ele explanou bem o que era um tempo diferente, né? Era até o tema da lição, um tempo de conquista. Os judeus experimentavam algo diferente do que eles viviam, que eles tinham vivido nos últimos 400 anos, que eles tiveram cativeiro, estiveram como cativos na terra do Egito. Agora eles experimentavam um momento diferente nas suas vidas. Eles estavam em busca, a caminho de alcançar uma promessa que Deus tinha feito da terra prometida de Canaã. E ali eles estavam no processo para alcançar a promessa. Sempre para a gente alcançar uma promessa, chegarmos ao momento final de usufruirmos daquilo que Deus promete para nós ou tem feito como promessa para as nossas vidas, existe um processo. Porque se a gente não passar a atravessar este processo, nós não iremos valorizar aquilo que Deus vai nos entregar, tá certo? Mas o tema não vai abordar isso hoje. Só esse pequeno comentário. O tema vai explanar muito bem o chamado de Josué. O desafio que era para Josué naquele momento liderar o povo para entrar na terra. Não era fácil o desafio de Josué. Eu queria ler com vocês, já falei que o tema da lição é o chamado do líder. E o comentarista desta lição, fez um texto muito bom. O texto dessa lição está muito bom. Eu vou me ater muito ao texto da lição, claro, trazendo alguns comentários, trazendo algumas experiências de homens da Bíblia que acrescentam a este tema. Mas o texto, os pontos principais desta lição eu achei muito bom, por isso que eu vou tratar eles da forma como está na lição, como está na revista. Ele colocou como texto base, o texto do dia, o versículo 9 do capítulo 1 de Josué. Eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta nesse capítulo 1 de Josué. Nós vamos trabalhar muito este capítulo. E o versículo 9, que ele colocou como texto do dia, diz assim: Não te mandei eu
esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. A gente pode fazer uma pequena análise deste versículo para introduzir esta lição no chamado de um líder. A primeira parte do versículo, pode olhar, acompanhar comigo aí na sua leitura. O Senhor faz uma pergunta a Josué: não te mandei eu? Esse chamado, esse aqui é o chamado de Deus. Não te mandei eu, foi eu que te chamei. Foi eu que te escolhi para executar esta obra. Esse é o chamado de Deus. O tema da lição vai tratar disso, do chamado do líder. E esse chamado de Deus, muitas vezes, está assim, às vezes alheio à nossa vontade. Está alheio aos nossos próprios desejos, mas aos desejos que Deus quer realizar nas nossas vidas. O projeto que Ele tem a realizar na nossa vida. Eu parto do pressuposto, no meu entendimento, quero deixar claro no meu entendimento, que o Senhor, Ele tem um projeto para nós. E Ele nos chama para executar este projeto. Talvez eu não queira fazer, talvez eu não entenda o chamado de Deus. Irmão Daniel, pode acontecer isso, de Deus ter um chamado para nós e eu não compreender o chamado, ou eu não valorizar o chamado e a promessa que Deus tinha, o projeto que Deus tinha a realizar, se perder pelo tempo? Olha, irmãos, eu acredito que sim, no meu entendimento. Você pode discordar de mim. E eu vou citar como exemplo para você, Sansão. O chamado que Deus tinha na vida de Sansão era maravilhoso. Era um chamado de Deus para ele. Era algo que Deus, era um projeto de Deus que iria realizar através da vida de Sansão para o povo. Mas Sansão não valorizou. Sansão não compreendeu a importância daquele chamado para o seu povo. Não compreendeu a importância do chamado para ele mesmo, o que representava o chamado de Deus. Na vida dele, Sansão não compreendeu e por não compreender, não valorizou. E aí a gente sabe o final trágico de Sansão. Sansão teve um final trágico, quando ele é amarrado lá no templo de Dagon, nas colunas, e ele clama pela misericórdia de Deus, que pelo menos mais uma vez, depois dele ter sido muito humilhado, dele ter sofrido nas mãos dos inimigos, ter sua vista, seus olhos furados, ter perdido a sua visão, está em estado deplorável, eu acredito que Sansão chegou ao seu final. Mas esse não era o projeto de Deus na vida de Sansão. Não era. No meu entendimento do irmão Daniel, não era o projeto de Deus na vida de Sansão. Mas Sansão não valorizou o chamado de Deus para ele. Então, assim, o chamado de Deus muitas vezes é alheio à nossa vontade. Cabe a nós o entendimento e a compreensão para executarmos aquilo que Deus tem para nós. E a Bíblia fala, né, esse é um versículo muito batido, que aquilo que Deus tem para nós, a gente não tem nem capacidade de imaginar. Então, para a gente avançar, porque o tempo não é muito longo, olha, o primeiro é: não te mandei eu. Esse é o chamado de Deus. E ele faz essa pergunta a Josué: olha, Josué, não foi eu que te escolhi? Não foi eu que te chamei? Agora vem o que cabe a Josué. Esse versículo é maravilhoso para um líder. Agora o Senhor diz o que é que ele tem que fazer. Eu te chamei, mas agora, Josué, esforça-te.
e tem bom ânimo. Sabe o que Deus estava dizendo, em outras palavras, para Josué? Eu te escolhi, tu é um chamado meu, mas faz a tua parte, te esforça, porque ser chamado, ter sobre si uma responsabilidade de executar uma obra para o Senhor, só porque Deus chamou, está pensando que vai ser fácil? Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Além das dificuldades normais de executar um serviço, vai vir pessoas que vão duvidar do teu chamado. Vai vir pessoas que não vão acreditar que tu tem capacidade para executar aquele chamado. Então essa segunda parte do versículo, esforça-te e tem bom ânimo. Depende de nós. Depois duas outras atitudes que dependem de nós. Não pasmes e nem te espantes. Não pasme nem te espantes é dizendo assim, ó, mantenha o teu controle emocional, mantenha o teu controle, porque com certeza vai surgir dificuldades, vai surgir enfrentamentos, Josué, que para ti tu não vai, pela tua condição física ou condição intelectual, tu vai pensar assim, não vai dar para mim. E o Senhor já estava admoestando a Josué, dizendo, olha, não te espantes diante de dificuldades que irão surgir. Não fique pasmado, não fique sem saber o que fazer. Não fique. Porque aí ele complementa dizendo assim, sabe por quê? Porque eu sou o Senhor, teu Deus. Ele reforça quem é que fez o chamado. Não foi qualquer pessoa. Olha, Josué, não te espantes, não pasme, porque eu sou o Senhor. Se lembra que quando a gente começa nesse versículo, ele dizendo assim, não te mandei eu. Agora esse eu, não te mandei eu, esse pronome pessoal, né, que o Senhor utiliza aqui no começo do versículo, agora ele é mais incisivo, ele é mais claro. Quando ele diz assim, ó, porque o Senhor, teu Deus, é contigo. Ele ratifica o chamado. Ele mostra para Josué que Josué tem que fazer. Depois ele traz como uma confirmação de quem está com ele. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou contigo. E aí ele ainda faz uma promessa, porque ele diz assim, eu sou contigo por onde quer que andares. Por onde quer que andares. O carimbo, o teu chamado, eu trago notoriedade, eu trago para o povo como um sinal de que tu foi chamado por mim, que eu vou contigo por onde quer que andares. Irmãos, a gente analisando, irmãos, esse chamado de Josué é um chamado muito específico. Muito específico. Deus fez assim, no meu entendimento, Deus fez a questão de especificar bem esse chamado no capítulo 1 de Josué, essa descrição. A gente tem outros chamados na Bíblia. Mais na frente eu vou falar sobre um outro chamado. A gente tem outros chamados. Tem um chamado de Jeremias, quando o Senhor diz assim, olha Jeremias, eu te dei para as nações, desde quando tu estava no ventre da tua mãe. Eu te dei tu, como profeta, às nações. Tem outros chamados de Deus. Tem um chamado do próprio Abraão, né? Quando Deus chama Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis. Mas só que o momento, lembra que a gente falou que na primeira lição, a gente falou sobre um tempo diferente, um tempo de conquista. Só que o chamado de Josué, meu irmão, não era fácil. O povo estava num processo de alcançar a sua bênção. O povo estava num deserto, né? Um deserto. E fora tudo isso, olha quem Josué vai substituir, meu irmão.
Josué vai substituir Moisés, o grande libertador do povo. Um homem que pediu para ver a Deus e o Senhor concedeu a honra de ele ver a sua glória. Um homem que Deus falava com Moisés, uma expressão que a gente pode falar, não era literal, mas a gente pode utilizar essa expressão. Falava com Moisés cara a cara. E olha o chamado de Josué. Era para substituir Moisés. Além de tudo isso, quando a gente vai analisar a história de Moisés, quando a gente analisa a história de Moisés, a gente vai entender todo aquele preparo de Moisés, né? Que eu não vou entrar nesse detalhe, mas porque a gente já sabe, né? Ele passou 40 anos sendo criado com a nobreza egípcia, depois ele vai para o deserto, depois que ele comete aquele assassinato para ajudar um irmão seu hebreu, vai para o deserto, passa mais 40 anos, quando Deus chama ele para ser o grande libertador do povo. Então Moisés era um homem experimentado, era um homem experiente, era um homem que tinha vivido o lado da nobreza, da fartura, da riqueza, mas era um homem que tinha vivido também o lado da escassez, o lado do sofrimento no deserto. Era um homem experimentado, tinha experiência. Um homem que tinha visto a glória de Deus. É interessante, eu estou trazendo à memória isso para dizer que não era fácil o chamado de Josué. Por isso que Deus é tão incisivo no capítulo 1 de Josué, e no próprio versículo 9, como a gente já estudou aqui. Olha, Josué, o Senhor teu Deus é contigo. Porque eu entendo que o próprio Senhor, ele tinha consciência, ele tinha um entendimento de que o que Josué estava para assumir, era algo difícil, e para quem ele e a pessoa que ele estava para substituir também não era de fácil substituição, irmão. Moisés, no versículo Deuteronômio 34, 5, diz assim: assim morreu ali Moisés, o servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este sepultou num vale na terra de Moabe, defronte a Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. A gente vai entender isso aqui. Ninguém tem sabido até hoje onde está a sepultura de Moisés. A gente vai entender lá no livro de Judas. Se você abrir o livro de Judas, eu vou abrir para a gente fazer essa leitura rapidamente. O livro de Judas, versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, até o corpo de Moisés foi disputado entre Satanás e o arcanjo Miguel. Está no livro de Judas, se você quiser ler, está no livro de Judas, capítulo 1, versículo 9. Então assim, era esse homem chamado por Deus, que Josué estava para substituir. E além disso, era um novo tempo. Era um novo tempo. O povo agora estava no deserto, em meio a um deserto, já falei. E às vezes, irmãos, o povo, mesmo estando livre, mas eles não tinham, posso falar assim, jovens, eles não tinham uma plena consciência do que representava aquela liberdade. Talvez muito tempo como cativo, e eles não compreendiam o que significava aquela libertação. É tanto que em alguns momentos, eu lembro lá em Êxodo 16:3, Êxodo 16:3, os israelitas, eles chegam a lamentar
Eles chegam a lamentar a Moisés: olha, por que tu tirou a gente lá do Egito? Por que tu tirou? Tu trouxe a gente lá do Egito para a gente morrer de fome no meio do deserto? Eles agora estavam sós, estavam livres do jugo do egípcio, mas muitas vezes eles não compreendiam essa libertação, não compreendiam o processo até alcançar a bênção de Deus. E aí às vezes eles tinham até saudade do período de escravidão e até murmuravam bastante a Moisés. E Moisés tinha que lidar com toda essa situação, lidou com toda essa situação. E agora era a vez de Josué. E agora tinha Josué. Nesse primeiro ponto da lição, o comentarista, ele traz isso. Ele traz que Moisés morreu e agora chegou a hora de um novo líder conduzir o povo neste processo. Chegou um novo líder. E aí Deus chama Josué. Mas quando a gente vai lendo a história em Êxodo, em Números, em Levítico, a gente vai entender uma coisa também, irmãos. A gente vai entender que o chamado de Josué, ele não se deu aleatório. Deus não olhou do céu e disse: vai ser esse rapaz aqui, Josué, vai ser ele. Não. Josué, ele era comprometido com a causa. Ele era envolvido com a causa. Existe uma passagem que agora eu até anotei aqui, mas existe um texto que diz que Josué, ele não saía da tenda de Moisés. Ele estava todo o tempo ali perto da liderança, tanto ajudando, dando suporte. Ele ficava lá todo o tempo. E Josué não saía da tenda de Moisés. Deixa eu achar qual é esse versículo rapidamente aqui, em Êxodo. Depois a gente vai ver lá no livro de Êxodo também, no primeiro enfrentamento do povo contra os amalequitas, que Josué, ele já vai na frente de guerra, né? Enquanto Moisés sobe o monte com Arão e Ur, Josué já vai lá embaixo no 17:3. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então Josué, ele era protagonista, mesmo tendo já sob a liderança de Moisés. Ele era como se a gente, eu posso até usar um termo muito usado hoje, dentro da administração, né? Ele era proativo. Você já deve ter ouvido isso na sua empresa ou na sua faculdade. Ele estava lá sempre à disposição de Moisés. Eu achei aqui o texto está em Êxodo 33:11, que no final diz assim, ó: mas o moço Josué, filho de Nun. Do começo, diz assim, ó: e falava o Senhor a Moisés face a face, aquilo que eu falei no começo, né? Como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Nun, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Então ele estava sempre próximo, estava sempre disponível. Não foi porque Deus olhou para Josué e achou Josué bonitinho. Não, Josué se tornava disponível para a obra. A gente tem, irmãos, encontrado às vezes dificuldade de pessoas disponíveis para a obra do Senhor. Nesses últimos dias,
pessoas têm aberto muito a mão de trabalhar para o Senhor. E aqui eu trago esse pequeno comentário dentro desse contexto de Josué, que Josué era envolvido com a causa, ele era de frente, ele era a cabeça, ele estava lá na frente, ele queria fazer parte, ele executava, ele queria fazer parte daquilo ali. Ele se dedicava naquele processo ali de chegar na terra, de alcançar a terra. Eu me lembro que quando foram os 12 espias, quando voltaram 10 voltaram assim: a terra é maravilhosa, a terra é muito boa, mas não dá pra gente. Josué e Caleb, eles tiveram uma visão diferente. A terra é maravilhosa, e os gigantes que tem lá, a gente consegue vencer, porque Deus é conosco. Eles vieram com outra visão. E assim, irmãos, fica essa reflexão nessa parte aqui da lição. Você tem demonstrado disponibilidade para Deus? A Bíblia fala lá em Mateus assim: buscai primeiro o reino do Senhor e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é dedicar o tempo que sobra, não é dedicar somente aquilo que o resto não a Deus, não. É demonstrar a Ele o valor, disponibilidade, querer fazer parte, ter envolvimento com a obra do Senhor, tá bom? Eu vou adiantar porque o tempo já está bem. Então esse é o primeiro ponto. Era um novo tempo, surge um novo líder, surge agora um líder, e o comentarista traz até isso, que Josué ele tinha iniciativa, tem a iniciativa. Josué tinha iniciativa, ele ia na frente, ele gostava de estar na frente, ele gostava de estar com Moisés, onde Moisés estava. As decisões de como o povo ia andar, de como o povo ia parar, vinha de Deus por intermédio de Moisés. Então ali Josué ele queria estar na frente, ele queria saber parte, ele estava perto de onde saía as decisões, o comando de Deus. Josué estava lá, eu estou envolvido com isso. Esse é o primeiro ponto que o comentarista traz, esse novo tempo, essa nova liderança que surge através de Josué para o povo. Esse novo desafio que era para Josué liderar este povo. O segundo ponto, ele traz algo maravilhoso também, o comentarista, que é conselhos para a conquista. Conquistar o povo. Era necessário Josué agora conquistar o povo. Moisés foi um líder aclamado pelo povo. E agora a liderança estava sob Josué. E o primeiro ponto que eu achei interessante aqui, que o comentarista trouxe para a gente, é como líder, você como líder, Josué como líder, nós não devemos desprezar ninguém. Não poderia haver desprezo nem por parte dos liderados à liderança de Josué. Porque ele não teve o mesmo tempo de preparo de Moisés, ele não tinha a mesma experiência de Moisés, mas ele tinha um chamado de Deus. Eu me lembro que Timóteo também tinha um chamado do Senhor, né, para executar os 2 livros de Timóteo, as 2 cartas de Timóteo. É um tratado maravilhoso para você que almeja ser um obreiro da casa do Senhor, a você jovem que almeja trabalhar em alguma área de liderança dentro da igreja. As cartas de Timóteo trazem assim, ensinamentos profundos e maravilhosos. E Paulo disse assim: olha, ninguém te despreze, ninguém te menospreze, ninguém te despreze por você ser jovem. Tá certo? E aqui o comentarista também traz isso.
Deus ordena para Josué a conduzir o povo, todo este povo. Olha, Josué, a ordem é tu conduzir todo o povo. Tu não vai desprezar ninguém. Tu não vai menosprezar ninguém. Tu vai agregar todos. Quando a gente é posto sobre a liderança de algo, nós somos líderes de todo. A gente vive um processo de muita polarização política no nosso país, mas em que existe uma distinção muito clara, né, dos lados, existe uma distinção muito clara dos lados, e um dos lados, só um pequeno exemplo, rápido, não quero entrar no contexto político, mas um pequeno exemplo. O lado que foi o perdedor na eleição presidencial passada, quando muitos batiam no peito e diziam que o nosso atual presidente não era o presidente deles. Mas, irmãos, isso não tem fundamento jurídico, porque agora, como eleito presidente da República, tanto os eleitores têm que ter a consciência de que ele agora é a liderança, em que possa ser que eu não tenha votado nele, mas a maioria da minha nação o escolheu como presidente, e eu, como vivo num país democrático, tenho que aceitar a escolha da maioria. Também, como líder, ele tem que compreender que agora ele não vai ser só líder dos que votaram nele, mas também dos que não votaram nele. É mais ou menos o contexto que ele traz como um conselho, comentarista, isso. Olha, não despreze ninguém, Josué, porque ele não faz parte da tua tribo, ou porque ele não faz parte da tua convivência comum, ou porque, vamos levar assim, Josué era um homem de guerra. A gente quando vai ver no livro de Êxodo, as guerras, lá no decorrer dos livros, aí a gente vai compreender que Josué era um homem de guerra. Assim, é como se às vezes não despreze muitas vezes, porque se o homem não tem habilidade para a guerra, mas ele pode ter outra habilidade, você como líder, você tem que compreender. É interessante isso, irmãos, porque no contexto corporativo, hoje as empresas investem muito no preparo do líder. Existe um programa chamado de capacitação de líder chamado Pipeline, onde você passa por vários estágios de liderança até assumir uma liderança. Você é líder de si mesmo, você é líder de um pequeno grupo, depois você é líder de líderes, aí você vai até chegar no topo da cadeia de liderança. Só que diferente do mundo corporativo, na igreja a gente trabalha com a concepção, com a visão espiritual do chamado de Deus. Agora nós temos que ter em mente se eu tenho ciência de que aquele é o meu chamado. Se o chamado de Deus se o chamado é realmente de Deus, eu posso dizer assim. Se for de Deus, não despreze ninguém. Não despreze ninguém. Nem o liderado despreze o seu líder, nem o líder despreze nenhum dos seus liderados. Depois, o segundo conselho que ele dá, avançando rapidamente, não esqueça de Moisés. Não esqueça o que os líderes passados fizeram. Existe um tempo para cada liderança, irmão. Existe um tempo para cada liderança. Se chegou agora o momento da liderança de Josué, mas é interessante voltarmos ao capítulo 1 de Josué, por gentileza, ao capítulo 1 de Josué, quando olhar aqui 3 vezes, capítulo 1, Moisés diz assim, no final do versículo 3, diz assim, como eu disse a Moisés. No versículo 5, o Senhor diz a Josué, como fui com Moisés.
Deixa eu ver o outro próximo. O outro tá no 7. Faze conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Olha, o Senhor mesmo lembra a Josué: olha, eu fui com Moisés. Não despreze a liderança de Moisés. O tempo de Moisés chegou ao fim até aqui, mas o que ele fez, o legado que ele deixou, a história que ele deixou deve ser valorizada e deve ser lembrada. Moisés foi um grande líder, teve falhas, mas se nós fizermos uma comparação da liderança de Josué para a liderança de Moisés, eu coloco como um dos pontos fundamentais que distingue a liderança de Moisés para Josué. Moisés, ele conseguiu inspirar e formar um sucessor. Josué não. Quando a gente entra no livro de Juízes, que é o próximo livro depois do livro de Josué, no primeiro versículo do livro de Juízes, a gente já vê logo: e sucedeu depois da morte de Josué que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor: quem dentre nós subirá aos cananeus? O povo não sabia quem ia liderar o povo. O povo estava sem a liderança. Josué não foi capaz, não inspirou um novo líder. Moisés, diferente dele. E no próprio finalzinho, no último versículo do livro de Juízes, diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, não havia liderança, por isso cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. E terceiro conselho que ele dá era: viva e pregue a Escritura. Seja fiel. Fale a respeito da lei. Então, esses três, no segundo ponto, nós tratamos desses 3 conselhos. E para completar, no terceiro ponto da lição, ele vai falar sobre o reconhecimento, compromisso e promessa. O primeiro é: reconheça o seu chamado. Reconheça se Deus te chamou para ser um músico, se Deus te chamou para ser um obreiro, se Deus te chamou, jovem, para ser uma regente, para ser uma líder de louvor, para ser uma mulher que vai liderar o círculo de oração da casa do Senhor, que vai ser um jovem que vai trabalhar numa comissão, que vai ser protagonista no evangelismo, na evangelização. Reconheça o seu chamado. Irmão Daniel, mas Deus não me chamou tão específico. Às vezes eu fico em dúvida qual é o meu chamado. Eu lembro de um outro chamado. Eu até falei no começo da aula aqui. Eu lembro de um outro chamado, o chamado de Gideão. Quando Deus fala em Juízes 6:2, diz assim: o anjo aparece e diz assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. E mesmo depois desta afirmação do anjo, Gideão, ele fez a prova de Deus, ele fez prova do Senhor. O Senhor era comigo mesmo. E aí vocês podem ver lá no livro, não vou entrar agora aqui porque o tempo não nos permite, que Gideão, mesmo diante desta afirmação, olha que afirmação também muito direta, né? O Senhor é contigo, varão valoroso. Mesmo assim, Gideão foi fazer prova de Deus, se aquele chamado vinha realmente da parte do Senhor. Faça prova do Senhor, faça a prova de Deus, ore a Ele. O que é que, Senhor, que tu tem projetado para a minha vida? O que é que tu tem planejado para mim? Faça a prova. Deus responde às orações. Nós cremos num Deus que responde a oração, um Deus que responde a prova. Amém? Faça a prova do Senhor. Para qual é o chamado que Deus tem? Reconheça o seu chamado. O segundo ponto é: dê o seu máximo. Eu já falei várias vezes, até no encontro de jovens, eu já falei aqui
em palavras na live, quando eu falei sobre Daniel, sobre excelência. Dê o seu máximo, faça o seu melhor. Olha o que é que Deus recomenda para Josué. Josué, esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te, tem que haver esforço da nossa parte. Executar um projeto de Deus, como eu disse no começo, não foi porque Deus me chamou que aquela trajetória vai ser fácil, não. Exige da nossa parte esforço, exige da nossa parte comprometimento com o chamado do Senhor. E aí, para finalizar a lição, promessa. Porque aí Deus faz 3 promessas a Josué. Josué, prosperidade. Josué 1:3, quando ele diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Prosperidade. Prosperidade, eu me lembrei de um slogan de uma rádio, mas é a verdade. Prosperidade é a ausência de necessidade. Prosperidade não é a riqueza. Eu tenho... Não, prosperidade é a ausência da necessidade. Se Deus tem te suprido com aquilo que você necessita, você é próspero. E louve a Deus e tenha um coração grato a Ele. E a segunda promessa é derrota aos inimigos. Está no capítulo 5 ou está no versículo 5 do capítulo 1, quando Deus diz: ninguém susterá diante de ti. Se susterá ou ficará diante de ti, né? Todos os dias da tua vida. Ninguém ficará de pé. Aqueles que te constituir como inimigo, Josué, para contigo, não ficará de pé diante de ti. A derrota sobre aqueles que nos perseguem, daqueles que nos desejam mal. Irmãos, porque infelizmente isso é natural, isso é normal, irmão. Muitas pessoas se constituem, jovem, inimigo da gente sem a gente ter feito nada. Mas eles querem o nosso mal, constituir. Mas ninguém vai trabalhar, ou ninguém vai ficar com aquele sentimento de eu vou fazer para prejudicar, vou fazer para... Não, nós vamos trabalhar para o Senhor. E o Senhor, à medida que nós nos dedicarmos ao Senhor, Ele nos dará vitória e livramento daqueles que nos desejam mal e nos perseguem. E a terceira promessa é a presença de Deus, que está no versículo 5, quando o Senhor te diz assim, não te deixarei e nem te desampararei. Então, essa foi a lição de hoje. Que Deus abençoe o chamado de Josué. Que Deus possa te tocar, que você, jovem, eu desejo ao líder dos vales, a todos, aos irmãos que porventura assistirão este vídeo, que Deus toque no teu coração para você ser protagonista na casa do Senhor, ser envolvido com a obra do Senhor, ter envolvimento, ter no seu coração uma chama e dizer assim: eu quero fazer parte dessa história, eu quero construir essa história. Eu não quero ser aquela pessoa dentro da casa de Deus, dentro da igreja, que se ele faltar 10 cultos, ninguém sabe nem que ele faltou. Não tem a menor, assim, ninguém nem se lembra, porque ele não tem envolvimento com a obra, ele não tem comprometimento, não. Mas que nós tenhamos em nós o desejo de exercer a obra do Senhor com excelência. Lembre-se sempre de José. José, quando foi como escravo para a casa de Potifar, chamou a atenção de Potifar pela excelência. Foi preso e dentro do presídio chamou a atenção a Deus, ou chamou a atenção do carcereiro pela excelência, pela dedicação. Quando foi lá diante como governador, mais uma vez José foi excelente no desempenho da tarefa que lhe foi atribuída. Dê o seu máximo, seja excelente, seja envolvido com a obra, anseie pela presença de Deus. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Agradeço a Deus por essa oportunidade. Um abraço e a paz do Senhor.